acabei fazendo uma outra aqui porque a outra estava com um delay muito grande. Então vou excluir a anterior. Agora vai ficar melhor aqui para mim para acompanhar. Olá a todos. O vídeo que vale então é esse daqui. Desculpa aí a confusão. Hoje a gente vai ter aqui uma live de violino. Então meu nome é Fábio Peixoto. Eu toco violino. Estou aqui em Boston, morando na região de Boston, fazendo meu doutorado em música, né? Doutorado em performance musical em violino na BU, na Boston University. E já é o meu quarto ano aqui, né? Esse é o meu. Eu cheguei aqui em 2017, né? Agora eu estou focado em escrever uma tese de doutorado sobre um compositor brasileiro. Eu sou funcionário da FRJ no Rio de Janeiro, estou de licença para cursar esse doutorado aqui. E eu estou muito feliz de estar tocando aqui nesse espaço, né? É uma coisa muito legal que acontece, que eu sei que é o Álvaro Lima, iniciativa dele para promover os artistas brasileiros que moram aqui. Então, também eu queria agradecer muito a Regiane, né? Uma pessoa querida que me convidou aqui para tocar. E hoje o que eu vou fazer é basicamente eu vou tocar peças clássicas do repertório clássico, porém de uma forma assim, peças clássicas que são conhecidas no grande público. Então, clássicos populares, que é o nome, né? E que no caso a gente vai percorrer desde o barroco, o período barroco, até o século XX, passando pelo romantismo, classicismo, percorrendo todo esse período aí. Então, para começar, eu já vou. Na verdade, a música cigana do século XX. Eu vou tentar encerrar. A gente vai encerrar essa live saindo de um repertório totalmente contrastante, né? Vocês vão ver. Então, para começar no período barroco, a gente vai começar com uma peça do compositor chamado Antonio Vivaldi, nascido em 1678, morreu em 1741. Ele é um compositor italiano que passou a maior parte da vida como músico, compositor e arranjador, enfim, e padre também num orfanato em Veneza chamado Ospedale della Pietà. E ele foi um grande difusor da música instrumental, né? A música antes do período barroco até o início do barroco ali, ela era muito focada na questão vocal, né? Na questão da letra, a coisa sacra, e mesmo as peças que não eram sacras, era tudo muita coisa da voz. Então, nesse período estava começando a ter aquela ideia de que não, para a música ela pode ser instrumental, não precisa ter letra, né? Então o Vivaldi ele escreveu muito para cordas, para violino, vários concertos de violino, concerto para 2, 3, 4 violinos. É, enfim, para outros instrumentos também, concerto para orquestra de câmara, de cordas. Enfim, ele foi muito assim, ele produziu bastante mesmo. E o nome dessa peça na verdade, essa é a primeira de 4 concertos, são as 4 estações famosas, né, de Vivaldi. Eu vou tocar o primeiro movimento da primavera, né, apesar de aqui no hemisfério norte estamos caminhando para o outono e inverno, mas fica aí uma primavera como um reinício, né, de uma coisa aí que a gente vai passar por esse período difícil que a gente está passando agora e vai ficar tudo melhor daqui a pouco. E no Brasil, claro, quem está assistindo o Brasil está justamente na primavera, por acaso. Né? Então, eu não sei se alguém puder comentar aí se tá bom o som, se tá tudo correndo bem. Eu não estou vendo comentário de ninguém ainda. Beleza. Então, para começar essa apresentação aqui, vou tocar o primeiro movimento da Primavera de Antônio Vivaldi. Vou usar aqui uma base, né, um playback, enquanto eu vou solar. Então, não repare se não tiver assim, às vezes, né, se por acaso der algum conflito, a gente faz de novo, não tem problema. Mas vamos lá.
É meio estranho não ter ninguém aplaudindo depois, né? Beleza, obrigado pessoal por dizer aí que o som tá bom. Legal, então essa foi a Primavera de Vivaldi, né? Deixa eu até colocar um brilho aqui no ar. Então, o representante de hoje do período barroco, né? Agora a gente vai caminhar um pouco, vai para o período clássico, na figura do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, nascido em 1756 e morreu em 1791. Ele viveu pouco, viveu 34 anos, né? Ele foi um dos maiores prodígios, né, da história da música. Desde de criança já compunha, já tocava piano, violino, já compunha para grupos, já compunha coisas complexas, né? Ele e depois, anos depois, Mendelssohn, foi dois dos grandes gênios, assim, prodígios, né? Desde muito novo já conseguiam compor. E vocês vão reparar que diferente do Vivaldi, que tem uma estrutura, assim, uma textura mais assim de conflito, mais densa, essa agora no Mozart, né, no período clássico, é tudo escrito assim de forma mais leve, mais clara, a textura bem melodia e acompanhamento. Também tem um caráter operístico, porque Mozart ele escreveu para tudo, né, para ópera, escreveu concertos, escreveu sinfonias, escreveu para todo tipo de formação de música de conjunto, assim, né, música de câmara, mas ele tinha muita coisa da ópera, né? Então tem elementos operísticos mesmo também no concerto de violino. Se vocês forem reparar, pergunta e resposta, vocês vão ver que a orquestra toca uma coisa, o violino responde e vice-versa, né? Então é um concerto particularmente difícil, né? Por causa da questão da precisão rítmica, né? É necessário muita clareza, né? E para vocês terem ideia, o concerto de Mozart são sempre pedidos em qualquer concurso para orquestra, concurso para Scala, para orquestra, é sempre requisitado como primeira fase. Filarmônica de Berlim, Sinfônica de Boston, Filarmônica de Nova York, todas as orquestras pedem o concerto de Mozart como primeira fase, né, como confronto, e muita gente já é eliminada ali mesmo, para vocês verem como é que é complicado esse negócio. Então, beleza, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou tocar o concerto para violino de Mozart em Sol maior, primeiro movimento também. Deixa eu colocar aqui. Beleza.
Então esse foi o concerto de Mozart, primeiro movimento, em Sol maior, né? Esse é o concerto número 3. Realmente é bem diferente do Vivaldi, né? A textura, ele tem mais clareza, assim, um pouco mais de leveza e mais transparência também nas vozes. Agora, passado o Mozart, nós vamos pro período romântico. Vou tocar uma peça curta, melódica, né? Uma peça lenta, muito tocada nas... Enfim, vocês já devem ter ouvido essa melodia, eu tenho certeza. É uma peça lenta chamada Meditação de Thaïs. Thaïs é uma ópera de um compositor francês chamado Jules Massenet, romântico, né? Ele nasceu em 1842 e morreu em 1912, já no finalzinho do romantismo, né? Essa peça ela é o entreato, é uma peça pequena, curta, uma peça curta tocada entre o segundo, entre dois atos, né, da ópera. Na verdade é tocado no segundo ato, né? Ela é uma melodia lenta, né, com solo de violino, né? Quem faz esse solo é o Spalla da orquestra, né? E ela é muito tocada, muito conhecida, tenho certeza que vocês vão reconhecer. Então, de Jules Massenet, Meditação de Thaïs.
Então essa foi a meditação de Thaís, bem famosa nesse tema. Ele puxa bem a questão da melodia, né? As harmonias são já bem mais complexas, né, do que na época do classicismo. É uma peça bem bonita, bem bonita. Vamos lá então. Ainda no período romântico, né, a gente vai firmar um pouquinho mais aí. Espero que esteja todo mundo vendo ainda. É porque é engraçado, porque o que eu me vejo ali na live não está em sincronia, ele está bem depois. Então eu fico meio perdido. Mas beleza. Então vamos lá. Agora o que eu quero fazer é tocar uma peça que é de um compositor, na verdade um violinista austríaco chamado Fritz Kreisler. Nascido em 1875, morreu já em 1962, viveu bastante, né? Violinista austríaco que ele começou a carreira na Europa, mas ele veio para os Estados Unidos muito cedo, no iníciozinho assim, do século XX, quando os Estados Unidos ainda era quase que uma terra ainda muito assim, sem a cultura musical, né? Naquela época ainda era muito só a Europa. Os Estados Unidos, aliás, a Sinfônica de Boston era talvez uma das únicas, a melhor orquestra dos Estados Unidos, com certeza, naquela época, muito por questões históricas. E ele veio para cá logo nesse período em que a coisa era meio terra de cego. Não que ele era um violinista excepcional, decidiu vir para os Estados Unidos e fez uma carreira enorme aqui, muito famoso. Ele é um cara também muito respeitado, muito carismático, ele teve muitos contatos, ficou muito rico. Esse é o Fritz Kreisler, violinista, tocou em tudo quanto é lugar, tocou com tudo quanto é orquestra americana, recitais, etc. Ele é referência para vários violinistas das gerações posteriores a ele também. E ele deixou um legado que ele escreveu várias peças para violino, pequenas peças. Essa peça que eu vou tocar agora chama Liebeslied, ela é parte de um conjunto de 3 peças, né, para violino, mais ou menos do mesmo caráter. Liebeslied, que em alemão significa tristeza de amor. Então uma coisa bem assim ainda, aquela coisa do ideal romântico, né, do existencial, daquela coisa toda. É uma peça, na verdade, que não diria que ela é triste, ela tem um tom de valsa, assim, uma melodia muito singela, muito interessante. Então vamos lá, agora de Fritz Kreisler. A próxima peça chama Liebeslied, ou Tristeza de Amor.
Vamos lá. Então esse foi o Liebslide de Kreisler. Bem legal em ritmo de valsa, assim, né? Bem, bem charmosa, uma peça muito violinística, muito tocada também. Agora eu queria partir para uma parte já mais chegando para a música cigana, né? As influências da Hungria, enfim, na Europa, aquela coisa toda, né? Então, a próxima que eu vou tocar, a próxima peça é a Dança Húngara número 5 do compositor chamado Johannes Brahms. Johannes Brahms, um compositor muito famoso da segunda metade, principalmente segunda metade do século XX, perdão. E essa dança húngara número 5 é a quinta de uma série de 21 danças de caráter folclórico, né? Na verdade, essa é uma tendência que já estava acontecendo com o Brahms, com o próprio compositor, de estudar o folclore europeu. Isso depois veio a ser chamado de etnomusicologia, né? Hoje em dia é assim, quando você estuda... Ou seja, ele estava buscando coisas fora do eixo, né, da música ocidental. Isso era chamado na época de exoticismo, né? Vários compositores usavam desse exoticismo para sair um pouco da coisa convencional na música, já principalmente no final do romantismo. Então,
é uma dança húngara, é uma dança, né? Aliás, o Brahms também, ele usa esses exoticismos, essa coisa da, da música mais do leste europeu, também já no quarteto para piano, né? O quarteto com piano, né? Em sol menor, já bem antes, já no quarto movimento, ele usa um tema bem é, já também húngaro, bastante característico folclórico. E também no quinteto com clarinete de Brahms, famoso, que é um quarteto de cordas mais clarinete. No segundo movimento ali, o clarinete ele faz uma parte de caráter improvisatório, assim, que é muito também essa coisa meio cigana, assim, né? É muito interessante. Então aqui agora eu vou tocar a Dança Húngara número 5, é uma peça curta, mas que eu acho que vocês vão reconhecer também. É uma peça muito tocada no repertório por orquestras, por pianistas, tem arranjo para violino, né? Então, de Johannes Brahms, Dança Húngara número 5. Então, dá para notar que tem um caráter bem de camponês, né? Principalmente a segunda parte. Pam, 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 pam. Esses temas assim bem folclóricos, né? Dá para notar muito bem. Essa então foi a Dança Húngara número 5 de Johannes Brahms. E agora a gente vai então já pro final. Essa vai ser a última peça, chamada Czardas, ou Tiardas, ou Czardas. Também é uma dança de caráter húngaro, né? Na verdade, as danças húngaras a qual Brahms se referia já era um prenúncio do que seria as Czardas, que é um tipo de dança, né? Que alterna também partes rápidas e lentas, esse contraste que vocês puderam ver, né? Agora na própria dança húngara. Então ela tem esse contraste de partes melódicas, lentas e de repente uma parte rápida, animada, né, virtuosística. Engraçado que ela foi composta também, na verdade, aqui por um italiano chamado Vittorio Monti.
Esse cara ele foi maestro, isso também no início do século XX já, ele deve ter nascido na segunda metade do século XIX, então compôs, essa peça foi logo no início do século XX, 1910 talvez. Ele era maestro na França, numa boa orquestra, não nas grandes capitais, mas ele era maestro numa orquestra de ópera, compunha balé, ópera e tal, mas ele ficou muito famoso por essa peça, que é tocada por vários grupos ciganos ao redor do mundo, né? Inclusive existe arranjos para violino, para cello, é uma peça que o pessoal inclui no recital, é bastante tocada também. Se tornou a principal peça dele. Então, de Vittorio Monti, Czardas. Vou baixar um pouquinho aqui. Opa. Caiu aqui. Eita. Agora vai. Soltar aqui.
aí, pessoal. Essa foi a última. Agradeço as palmas virtuais. Agradeço a presença de todo mundo. Fico muito feliz aí com quem pôde comparecer. Gustavo, Léo, Felipe Mota. Valeu, Felipe. Etiele, Neide, Ítalo. Tá todo mundo aí. Olha, eu tenho mais uma. Que eu deixaria essa de bis. Na verdade, eu não podia deixar de tocar alguma coisa brasileira também, né? Então, como bis, né, como peça extra, como uma música de bis, queria tocar um chorinho bem famoso, não vou nem falar o nome, vocês vão reconhecer. É uma música que é tocada no mundo inteiro, enfim, é uma coisa que reflete bem assim as características do brasileiro, né? Ela é muito característica do que é ser brasileiro e meio que reflete nosso orgulho, né? O orgulho de ser brasileiro, talvez, né? Então eu consegui um arranjo aqui online, né, para me acompanhar. E vou... obrigado, pessoal. Tô vendo só agora aqui, pessoal. Obrigado pela última aí, por ter gostado. Vocês viram que o contraste, né, das partes lentas com o rápido, né? Esse contraste é muito interessante numa peça musical. Então, agora de bis, eu vou tocar uma aqui que com certeza vocês vão reconhecer. Então essa foi Brasileirinho, né? Tão famosa, né? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Álvaro. Tô vendo aqui o comentário. Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado. E parabéns pela essa iniciativa, né,
desse apoio aos músicos brasileiros baseados em Boston. Só esperar aqui um pouquinho mais, que como eu falei, tem um delay, né? Então vou esperar todo mundo comentar aqui. Despedir de todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz de vocês terem vindo aí, de vocês terem comparecido. Muito feliz mesmo. Tchau, gente. Obrigadão. Vou encerrando aqui. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. E agradecendo mais uma vez ao Álvaro, a Rejane e todo mundo que me apoiou aí tem me apoiado nesse processo. Um abração, gente.